Olá, você investidor e você investidora, está começando mais um InfoMoney na Bolsa, o seu giro diário de notícias com tudo que você tem que saber para enfrentar o mercado nessa terça-feira, hoje dia 10 de outubro de 2017, agora são 10 horas e 19 minutos. Cotação na tela, a gente já pode ver que o Ibovespa está subindo, 0,96%, voltamos a um pregão de alta, quase 1% de alta, 76.456 pontos. Ao mesmo tempo, o dólar cai 0,63%. Vamos lembrar, ontem o dólar subiu quase 1% e o Ibovespa chegou ao quarto dia sem subir, né? Foram nos últimos 4 pregões, foram pregões de leve estabilidade, leve queda, e ontem, que foi uma queda mais acentuada, cerca de 0,5%, mas como a gente disse ontem, sorria, o Ibovespa está caindo, que pode ser motivos para novas compras, isso porque a queda era com volume fraco, não tinha nenhuma grande notícia e a tendência de alta continua firme e forte. A gente vai falar um pouquinho disso e vai falar por que o FMI está feliz com o Brasil, por que a reforma da Previdência pode sair, mas bem enxuta, e quais os 3 nomes que a BRF está de olho para substituir o Pedro Faria como CEO da companhia a partir de 2018. Bom, então vamos começar pela notícia mais quente, que foi a última que saiu. Agora há pouco, por volta das 10 horas, o FMI divulgou um relatório atualizando suas projeções para o Brasil. Aliás, deve ser para o mundo aquele relatório global. Eu peguei apenas os dados para o Brasil para trazer para vocês. O PIB brasileiro de 2017 deve crescer 0,7% segundo o Fundo Monetário Internacional. A projeção anterior era de 0,3%. Para o ano que vem também foi elevado para cima. O PIB deve crescer 1,5% em 2018 contra 1,3% que era a projeção anterior do fundo. Ainda falando de Brasil, a Moody's falou que vai revisar o rating brasileiro após visita aqui no país no primeiro trimestre. A gente não sabe se é em janeiro, se é no carnaval, se é em março, mas nos primeiros 3 meses do ano, a Moody's deve mudar o rating brasileiro. Essa notícia da reforma da Previdência, mesmo que enxuta, pode ser até uma resposta a isso, né? O segundo jornal Estado de São Paulo, lideranças governistas já trabalham para apresentar à base aliada uma proposta mais enxuta de reforma da Previdência, logo após a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer ser barrada, né? Segundo o deputado Beto Mansur, do PRB de São Paulo, o novo texto deve se concentrar em 3 mudanças: idade mínima de aposentadoria, texto mínimo de contribuição e regra de transição para quem já contribui. A estratégia é colocar o texto em votação no plenário da Câmara em novembro. Estão só esperando essa segunda denúncia do Michel Temer ser barrada. Aliás, é coisa que eu precisava estudar mais política para entender por que se perde tanto tempo com essa nova denúncia do Michel Temer, se já há mais de mês o pessoal já fala que deve ser barrada essa denúncia, né? Hoje está marcado para 10 horas a leitura do relatório da segunda denúncia contra o Michel Temer. A leitura vai ser feita pelo Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais. Ele já afirmou que pretende entregar o relatório a partir das 15 horas. Somente após a apresentação do Bonifácio, a defesa do Temer e dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco poderá, sim, expor seus argumentos, né? Só lembrar, o Rodrigo Janot falou que o Temer participou de uma organização criminosa e tudo mais, mas todo mundo já fala que essa denúncia não deve se manter de pé, até mesmo porque pela perda de credibilidade que o Rodrigo Janot teve nos seus últimos dias de mandato por conta de toda aquela história envolvendo os irmãos Batista. Bom, vamos passar agora para noticiário internacional. Hoje a agenda é um pouquinho mais parada. Aqui no Brasil a gente teve produção regional, saiu produção da região de São Paulo. E lá fora, embora não tenha nenhum grande indicador relevante, vale a pena destacar que os contratos futuros de petróleo estão subindo mais de 1%, após a Arábia Saudita anunciar planos para cortar suas exportações em novembro, né? Além disso, a OPEP já havia mostrado, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, já havia mostrado ontem uma posição otimista sobre o mercado que colabora para esse movimento, amparado ainda por um dólar em geral mais fraco. Até pouco antes da Bolsa abrir, petróleo WTI, que é o negociado em Nova York, estava subindo 1,3 a $50 o barril, enquanto o petróleo Brent, que é negociado na Bolsa de Futuros em Londres, subia 1% a $56,40 o barril.
Vale mencionar o contrato futuro de minério de ferro caindo forte, hoje caiu 2% na bolsa de Dalian, e o minério de Qingdao, que é o que o pessoal mais acompanha, caindo 2,5%. Vamos aproveitar e dar uma olhada nas ações da Petrobras e da Vale antes de partir para o noticiário corporativo? A Vale praticamente estável, né? Não ligou muito para essa queda do minério, enquanto isso a Petrobras sobe 1,5%, bela alta de Petrobras. Ontem já havia sido a maior alta do Ibovespa, aliás, uma das maiores altas do Ibovespa, fechando bem perto da máxima histórica. Bom, vamos finalizar então com o noticiário corporativo. Vamos começar pelo destaque que eu dei para o InfoMoney na Bolsa, a BRF. Vamos ver se as ações da BRF estão reagindo, não deve ter motivo para reagir, mas, bom, são duas notícias, na verdade, de BRF, né? A primeira é notícia dos três nomes, quem disse foi a coluna, não sei se foi o Lauro Jardim ou a coluna do Broadcast, mas Gilberto Chandó, presidente da Vigor, Antônio Ramatiz, ex-presidente da Via Varejo, e Ivan Zurita, ex-presidente da Nestlé Brasil, são três os candidatos que o Abílio Diniz está avaliando para ser o novo CEO da BRF. Procurada, a BRF não comentou esses nomes, as ações sobem 1,4%. Não é só por isso, hoje também teve um relatório muito otimista para a BRF. O relatório foi feito pelo Santander, um relatório do setor de alimentos e bebidas, falou que as empresas estão ganhando momentum, que é aquele não momentum, com um M, que seria praticamente inércia, né, se fosse traduzir. As empresas estão entrando numa inércia positiva. A BRF é a top pick do setor, que combina ambiente macro favorável e impulso cíclico positivo, enquanto a Marfrig foi cortada de compra para neutra. Por falta de gatilhos, a Marfrig também sobe hoje. A BRF sobe um pouquinho mais, mas a Marfrig também sobe. A Minerva foi tida como o case de longo prazo do Santander, opera praticamente estável, e a Ambev eles definiram como o pior já passou. A ação sobe 1,4%, belo movimento de Ambev. Bom, outros destaques corporativos, vamos lá. Estácio, uma baita entrevista que a Lara Rizeri publicou hoje aí no InfoMoney, aliás, muito bem feita com o CEO da companhia, Pedro Thompson. A Estácio ganhou muita relevância depois do fim da novela com a Croton, né? A fusão que era tão esperada acabou sendo vetada pelo CAD, as ações derreteram, mas de lá para cá já subiram mais de 120%, isso dá cerca de 4 meses, 120% de alta, isso tudo porque ela conseguiu trazer resultados muito consistentes. Na entrevista, o Pedro Thompson conta os 3 pilares para a mudança de visão sobre a empresa e, apesar de não descartar fusões e aquisições, ressalta que o foco agora é no aumento da rentabilidade. As ações caem hoje, mas vem de um movimento positivo bem longo. A Estácio, aliás, Estácio e Croton, 2 papéis, estou torcendo muito para cair, para ver se a gente consegue colocar na carteira InfoMoney a um preço melhor. Outra que eu estou de olho para colocar na carteira InfoMoney, não canso de falar, é a Fibra, que não para de subir. Dólar cai, ela sobe, dólar sobe, ela sobe ainda mais. Papel imparável. A visita lá no Horizonte 2, lá em Três Lagoas, foi muito proveitosa. Realmente a empresa está muito bem preparada. Os analistas estão elogiando bastante o case. Hoje teve mais um relatório falando dela, vamos dar uma olhada quem foi. Foi o Bradesco BBI, reforçando o otimismo com o setor e colocando a Fibra como a top pick do setor dele. Outra recomendação que teve foi Bradesco, falando de Fibra, e o Santander, falando das empresas de carne. Vamos dar uma olhada agora em Oi. A Oi, o governo está se movimentando para chegar de vez a um acordo, né? Agora, uma reunião ontem, o Michel Temer decidiu que a ministra Grace Mendonça, da Advocacia Geral da União, vai coordenar um grupo e concentrar todas as ações referentes à Oi, segundo informações do Lauro Jardim, do jornal O Globo. A operadora vive uma queda de braço hoje para acertar suas dívidas com o governo federal e as ações sobem hoje quase 4%. Bom, Magazine Luiza só vale a pena citar, né? Ontem, essa notícia já é de ontem, mas ela mandou um novo comunicado de noite, só reforçando que não há quaisquer negociação com a empresa Máquina de Vendas, também conhecida como Ricardo Eletro, a ação da Magazine aí subindo 0,8%. Falar agora de resultados que começam a aparecer esse mês, vamos começar a temporada de resultados e algumas empresas já divulgam prévias operacionais. A Embraer disse que entregou no terceiro trimestre do ano 25 jatos comerciais e 20 jatos executivos. Com isso, a carteira de pedidos firmes a entregar totalizava 18 bilhões e 800 milhões de dólares versus 18 bilhões e 500 milhões de dólares no segundo trimestre. Uma alta de 300 milhões. A ação cai hoje, também acompanhando a queda do dólar. E também tivemos a Direcional Engenharia. A empresa conseguiu um crescimento de mais de 100% nas vendas gerais,
mas o resultado não foi muito elogiado pelos analistas. Mesmo assim, a ação sobe bem hoje. É uma empresa que ganha muito um setor que ganha muito em momentos de euforia da Bolsa. Então, com a Bolsa subindo 1%, dificilmente as ações do setor imobiliário iriam estar caindo forte. Pessoal, vou dar uma olhada aqui nos comentários do chat. Se não tiver nada aqui, eu vou fazer uns outros comentários da semana. Deixa eu ver aqui no chat do Facebook. Vamos lá, alguma ação aqui que o pessoal pediu. Eu concordo com você, viu, Gustavo Barbosa? Qual a credibilidade de um país onde seu Congresso defende um bandido? Sem dar nome aos bois, não é só um, são vários, e a gente está vendo isso e a tendência, pelo visto, é não melhorar. Renan Miranda pedindo para falar de Gol, Anderson Webel de Sanepar e Mário Eduardo Toledo de Ezetec. E o Sado Teófilo deu parabéns aos programas e parabéns pelo seu nome bem original, Sado Teófilo. Brigadão pela audiência. E o Yuri falando de Usiminas. Bom, a Gol vem passando por um momento bom, né? Empresa que ganha com uma recuperação da economia, mas a Gol tem tantas variáveis que é um bicho que eu não gosto de mexer, né? Empresa do setor aéreo em geral é assim. Tem receita em real, depende de um custo em dólar, né, que é o petróleo. Então é a variável dólar, variável petróleo, duas coisas que ela não consegue mexer. Margem apertada, enfim, em momento de beta elevado, a ação da Gol tende a decolar, com o perdão do trocadilho. Usiminas continua sendo a nossa queridinha, o papel deve trazer um resultado positivo, vai ser divulgado no final do mês, e a ação continua subindo bem, queda do minério não afeta tanto ela, por outro lado, o segmento de aço que ela atua está se recuperando mais do que o da Gerdau. Falaram de Ezetec, desde que o mundo é mundo, a Ezetec é a melhor imobiliária do setor. Se fosse escolher uma ação do setor imobiliário para ter na carteira, teria que olhar com mais calma, mas escolhendo assim de bate-pronto seria Ezetec, pelas margens, pelos resultados operacionais, mas aí tem que dar uma lapidada no valuation para ver qual está valendo mais a pena ou não. Empresa bem mais focada no segmento alta renda, não fica tão exposta a estímulos governamentais. Bom, foi só falar de pedido, chegou uma cacetada de pedido, não vai dar para olhar. O Rodrigo perguntou de BRF, já dei uma olhada. Sanepar, bom, Sanepar eu vou comentar só porque é fácil. A empresa está de lado há 5 meses. A gente falou muito de Sanepar no começo do mês, no começo do ano. Revisão tarifária traumática, problemática. A empresa está muito barata em bolsa, mas o mercado não está pagando por isso, pela quebra de confiança. Copasa foi quase a mesma coisa, mas no final terminou bem. E ontem a novela da revisão da Sabesp terminou com um final feliz para os investidores. Não foi tão bom quanto esperavam, mas tendo em vista que a gente está perto de um ano eleitoral, a notícia foi melhor do que esperado. Já a Sanepar acaba ficando de lado também porque no começo do ano a bolsa estava parada. Então você tinha um motivo para ficar apostando num papel que estava muito descontado e uma hora ia chegar no valuation merecido. Agora a bolsa está direcional, está tudo subindo. A gente, trimestre passado a bolsa subiu 20%, é um movimento muito expressivo. E então não vale a pena você ficar parado num papel que você está esperando o mercado entender que ele vale mais e se está tudo subindo na bolsa, né? A gente pegou o exemplo do Ibovespa, subiu 20% em 3 meses, mas a Usiminas, nesse começo de mês, a gente teve aí 5, 6 pregões esse mês e a Usiminas já subiu 20% também. Vale a pena comprar Sanepar? Por conta disso, eu diria que não. Se você tem um horizonte de 5 anos, talvez valha a pena, mas eu não gosto de me posicionar numa empresa, sendo que a Bolsa está dando várias outras oportunidades mais interessantes. Pessoal, JBS, Lojas Americanas, Ecorodovias, B2W, Localiza, não vai dar tempo de ver. Esse programa aqui de manhã é mais para passar um overview. Venham no fechamento. Aliás, tem aqui, reconheci o Igor Hermano Abib, já não é a primeira vez que ele pede Lojas Americanas e Ecorodovias. Hoje, no Informando na Bolsa, edição de fechamento, eu peço para o Rafael Ribeiro dar uma olhada nos gráficos, eu também dou uma pincelada fundamentalista nesses papéis. Tá bom, pessoal? Bom, hoje o dia a agenda está mais parada, mas vale a pena acompanhar esse noticiário político que com a leitura do Temer não deve dar em nada, mas enfim, é o noticiário que a gente tem para hoje. Ao longo da semana, vale a pena lembrar, né? Ata do FONC amanhã, vendas do varejo no Brasil, quinta-feira feriado aqui, mas na sexta volta digerindo os ADRs, digerindo dados da balança comercial da China, digerindo o discurso do Mário Draghi que vai ter na quinta-feira e também na sexta-feira dados de inflação dos Estados Unidos que podem firmar de fato se o Federal Reserve vai subir juros por lá. Ok, gente? Bom, tenham todos um bom pregão, uma boa terça-feira e amanhã, Informando na Bolsa, fica com a Verusca. Vou sair, vou ter uma viagem a trabalho. Quando eu voltar da viagem, eu conto qual foi o destino,
mas amanhã eu saio, volto na quarta-feira que vem. Não é férias não, vou ter que trabalhar, mas, bom, viajar trabalhando, não vou reclamar não, gente. Bom, tenham todos um bom pregão, a gente se vê hoje ainda com Infomani na Bolsa, edição de fechamento.